Seja de novo bem-vindo a Entrevistas Nunca Antes Vistas. Estamos de volta com uma pessoa que eu admiro muito e que me tem ensinado muito sobre política, Bruno Bessa. Bruno Miguel Bessa Ribeiro nasceu no Porto em 1994. As suas raízes familiares remontam ao concelho de Lousada, mas foi na Maia que sempre viveu. No ensino secundário foi dirigente estudantil na Escola Secundária da Senhora da Hora. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, mestre em Direito de Trabalho pela Universidade Católica Portuguesa. Iniciou a sua participação política em 2014, quando aos 14 anos filiou no PSD-JSD e começou a participar nas atividades da Conselhia Maiata. Em 2017 assume pela primeira vez funções de dirigente da JSD Maia, como secretário-geral, e em 2018 é eleito presidente da estrutura Conselhia, cargo que desempenha até os dias de hoje. Em 2020 foi eleito Conselheiro Nacional da Juventude Social Democrata e secretário-geral da JSD Distrital Porto. No 28º Congresso Nacional da Juventude Social Democrata, em 2022, é nomeado Coordenador Nacional Autárquico desta estrutura política. Entre 2018 e 2020 foi advogado estagiário com inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses, exercendo a sua atividade profissional da ADC Advogados. É desde 2021 adjunto na Câmara Municipal da Maia, trabalhando diretamente com o Presidente da Câmara. Ora então, Bessa, bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Ora então, em que medida é que a tua participação como dirigente estudantil contribuiu para te decidires filiar na JSD? Ora, Henrique, antes de mais, parabéns pelo teu programa e por contribuires para poder esclarecer os jovens e os menos jovens sobre as questões políticas e aqueles que querem ter um percurso mais virado para a política e para a participação cívica ativa. E foi precisamente isso que o meu percurso enquanto dirigente estudantil me levou, foi a ter uma consciência maior de que no mundo não estamos sozinhos e que temos algum contributo a dar à comunidade em que nos inserimos, seja ela a nossa comunidade escolar, seja a nossa comunidade do ponto de vista local, seja até do ponto de vista do país, quando falamos ou pensamos nos governantes que nos representam. Por isso foi exatamente nessa medida que, quando nessa idade, no secundário, decidi integrar numa primeira vez uma lista à Associação de Estudantes e depois encabeçar outra, me permitiu representar aqueles que eram os meus colegas na escola, apresentar propostas que fossem melhorar aquilo que eram as nossas condições na escola, junto da direção do agrupamento, e também fazer aquilo que importa muito à juventude, promover alguns momentos de lazer e lúdicos, como são as festas e as viagens de finalistas. E quais são as razões que levaram a candidatar-te à presidência da JSD Distrital do Porto? Olha, as razões que me levaram a candidatar-me à JSD Distrital do Porto. Pronto, temos de ir um bocadinho atrás. Primeiro, as razões que me levaram a entrar na JSD, e a partir daí tudo isso é um percurso. Eu entrei na JSD aos 19 anos, numa história engraçada. Na altura estava na faculdade, no primeiro ano, e tive uma cadeira de Ciência Política, onde estudamos a teoria das ideologias políticas, e me identifiquei com a social-democracia. E na altura depois fui procurar, algo que tu também deves ter feito, conhecendo como conheço, fui procurar qual era o partido em Portugal que melhor representava aquela ideologia com a qual eu mais me identifiquei. E esse partido era o PSD. A partir daí percebi que existia uma juventude partidária dentro do PSD e procurei inscrever-me. Também logo percebi que os partidos eram organizações muito burocráticas e de algum trato complexo, mas ainda assim o gosto e a vontade era muita e isso não me fez desistir. Por isso, ao entrar para a JSD, fui trilhando um caminho de participação ativa na minha conselhia, na Maia, e esse caminho foi um caminho, a meu ver, e olhando para aqueles com quem estou, de afirmação, um caminho muito positivo, um caminho que contou sempre com todos, um caminho que foi feito sempre por todos, e que me permitiu depois integrar os órgãos distritais, também fazer trabalho e ter provas dadas, quer nos órgãos concelhios, quer nos órgãos distritais e hoje também nos órgãos nacionais, enquanto Coordenador Nacional Autárquico, e por isso surge hoje fruto daquilo que é um percurso na JSD, já de quase 10 anos, mas também de uma grande vontade e de um grande querer contribuir para o futuro da juventude portuguesa e para o futuro, pronto, complementarmente também do PSD e acima de tudo de Portugal. Por isso, essa é uma vontade que não é só minha,
é uma manifestação de vontade que é também dos meus pares, ou seja, dos outros 17 presidentes de conselhia que entendem que posso ser, ou não, mas uma maioria, que poderei ser a pessoa melhor preparada para liderar a Distrital nos próximos 2 anos. Mas e uma pergunta rápida. Desde os 19, ou antes dos 19, sabias que havia alguma juventude partidária, ou havia partidos, ou provavelmente vias nas notícias, não? Sim, sabia que existiam partidos. Sempre tive interesse por as questões políticas, lá está. Começou-me a despertar o interesse pela política, não tanto no sentido partidário, mas no sentido da participação cívica que eu referi há um bocado, já no secundário e em novo. Outro exemplo que dou, que foi algo que me fez contribuir desde cedo para a minha comunidade, embora seja uma questão muito concreta da nossa vida. Falo no caso da catequese, por exemplo, onde também estive inserido no meio católico e religioso, mas também me permitiu aqui poder dar o meu contributo a determinada altura da minha vida para esse grupo de praticantes. Depois, isso foi um processo muito natural. O facto de seres advogado ajuda nas atividades que me dirigem a JSD? Sim, já não sou neste momento, porque o cargo que desempenho hoje não me possibilita ser advogado, mas claro que ajuda. A formação jurídica e a advocacia em particular leva-nos a ter que analisar sempre as coisas de determinadas perspectivas, perceber sempre que existe direito ao contraditório, isso na política é muito importante, e perceber sempre que provavelmente existirá uma opinião diferente da nossa que pode acrescentar àquilo que é uma história ou uma narrativa. Por isso, esse facto de ter estado no mundo jurídico e na advocacia, acredito que me deu algumas competências, mais do que qualificações, mais do que ter um título de doutor ou mestre, deu-me algumas competências que me permitem hoje poder ser um bom líder da Juventude Social Democrata. Como é que defines a juventude partidária do PSD? A juventude partidária do PSD. A juventude partidária do PSD existe porque não existe um país sem jovens. E se não existe um país sem jovens, não pode existir PSD sem JSD. A JSD está cá e diz presente à vida do PSD de Portugal, porque efetivamente nós temos de apresentar soluções concretas para esta franja muito específica da sociedade, que são os jovens. Nós temos esse dever e temos também esse direito, sem ter de pedir licença a ninguém, de erguer a nossa voz e defender aquelas que são as causas, nomeadamente a habitação jovem, a autonomia financeira, a sustentabilidade ambiental, a questão da cultura, o acesso à cultura, a representatividade política, e por isso a JST é muito importante, até para não permitir que o PSD se esqueça dos jovens, das causas dos jovens e da importância que eles têm para o país, porque pode existir aqui uma subrepresentação muitas vezes daquilo que são as vontades, os anseios da juventude, se não existir uma juventude partidária. A acrescentar a isso, acredito que a JSD é, porventura, a melhor escola de formação que o PSD algum dia poderia ter, porque permite desde cedo formar os quadros do partido, poder não formatá-los, mas formá-los para serem melhores decisores, melhores atores políticos e no futuro, quem sabe, melhores dirigentes públicos e titulares de cargos públicos. Ora, que conselhos é que davas a um jovem como eu que se interessa por política? Que conselho dava a um jovem como tu que se interessa por política? Primeiro, não desistir. Segundo, defender sempre aquilo em que acredita e os seus ideais. Em terceiro, diria para nunca perderes a tua liberdade, para poderes dizer frontalmente e de cabeça erguida aquilo em que acreditas. Em quarto, acho que diria para colocar sempre paixão em tudo aquilo que fazes. E em quinto, nunca perderes o foco do que é realmente importante. E o que é realmente importante não é nós servirmos qualquer interesse circunstancial que possamos ter,
nem querermos somente aceder a um lugar para ser presidente disto ou secretário-geral daquilo, mas sim procurarmos efetivamente melhorar as condições de vida dos jovens ou dos menos jovens, porque é isso que nos move, independentemente do lugar onde estejamos. Eu próprio recordo o meu percurso na JSD. Quando entrei para a JSD, não tinha nenhum cargo, como é mais do que natural. Tive alguns anos nessa circunstância e esses não foram os anos mais felizes da minha vida na JSD, mas foram também esses os anos mais felizes da minha vida na JSD, onde eu pude dar o meu contributo enquanto militante de base, onde eu pude ajudar a preparar jornadas de formação política, onde eu pude gravar vídeos para apresentar também propostas, onde eu pude contribuir de modo igual a qualquer outro para aquilo que é o futuro da JSD e do PSD. Porque uma organização, e essa é uma verdade em que eu acredito, a mais-valia que uma organização deve prezar mais é precisamente os seus recursos humanos. E aqui os partidos políticos têm que fazer igual. E isso também é uma mensagem, um alerta que eu gostava de deixar, se me é permitido, que é precisamente nós tratarmos melhor aquilo que de melhor temos, que são os nossos recursos humanos, os nossos militantes, as nossas pessoas, porque são esses que no final do dia estão cá, dão a cara por nós, vão para a rua, erguem as nossas bandeiras e defendem as nossas bandeiras. Por isso, esta acho que é uma opinião que todos temos, mas que nem sempre conseguimos colocá-la em prática. Agora vamos inverter um pouco os papéis. Qual é que seriam os conselhos que davas a um jovem que não se interessa por política? Como é normal dos jovens hoje em dia, pelo menos os da minha idade. Olha, eu posso te dizer que dava quase os mesmos conselhos, adicionando um no início. Ou seja, eu no início diria ao jovem que não se interessa por política, primeiro queria perceber porquê que não se interessa por política, e depois tentaria fazer com que esse jovem percebesse que tudo na nossa vida é política. Pela política é a forma como nós entendemos que nos íamos organizar enquanto sociedade. A política é um modo regulatório daquilo que é a nossa vida e é o que nos permite, sem grande confusão, sem grandes tricas, sem violência, definirmos quem é que nos representa, de que modo é que nos representa, e estamos a atribuir a essas pessoas poderes, prerrogativas de poder, temporalmente delimitadas, para nos representar e decidir por nós em determinadas áreas. Por isso, nós abstermos desse processo é deixarmos o futuro abandonado, é deixarmos nas mãos de outros aquilo que também pode e deve ser uma decisão nossa. Por isso, era esse conselho que eu dava a um jovem que não se interessa por política. A política não é só comigo, é contigo e é com todos e é por todos, naturalmente. Agora vamos falar um pouco de temas mais atuais, como por exemplo, mesmo antes do Natal foi criado um caos político por parte do Governo e agora também temos problemas com a greve dos professores. Distintamente, diz-me como é que vês todas estas saídas do Governo e todos estes problemas que há também com João Costa por causa da greve dos professores. Sim, pronto, indo por partes. É muito curioso numa altura e num período pós-eleitoral em que o Governo sai com uma maioria absoluta das legislativas, é muito engraçado ver que este é capaz de ser o governo, ou um dos governos de António Costa, que mais instabilidade tem, com já mais de uma dezena de demissões entre secretários de Estado, ministros e adjuntos, e que levaram a este momento até triste que estamos a viver e de falta de confiança dos portugueses naquilo que é o governo para a condução dos destinos do país. Essa falta de confiança já se sente-se cá fora e manifesta-se pelas pessoas, porque já não acreditam que este governo tenha pernas para andar, já não acreditam que este governo seja capaz de fazer as reformas necessárias. E não tenho dúvidas que se fosse hoje, o governo não só não tinha uma maioria absoluta, como este governo não era sequer a primeira escolha dos portugueses. Acredito também que o PSD ainda tem um trabalho de afirmação a fazer. O líder do PSD, ainda em funções há não muito tempo, tem de continuar esse caminho, de voltar
a reganhar a confiança dos portugueses, para que eles depositem essa mesma confiança no Partido Social Democrata e para que nós possamos voltar ao poder e a colocar Portugal no rumo daquilo que é a prosperidade, o crescimento, mas acima de tudo a esperança, que é algo que falta hoje em Portugal. Os portugueses não acreditam já num horizonte de futuro, de felicidade, e isso acho que nos deve a todos preocupar, porque um país sem ambição, um país sem futuro, é um país também sem querer. E quando nós não queremos algo, quando nos contentamos com aquilo que existe, e o que existe é pouquinho, como todos sabemos, isso não é bom, porque temos um país estagnado, um país que é dependente do Estado, um país que anda sempre com uma mão à frente e outra atrás, e que no final do dia acaba sempre um mês com uma mão estendida, quase a pedir uma mola ao Estado. E é esse Estado que cria essa dependência que eu não quero e que não acredito que deve existir no meu país. Relativamente aos professores, muito telegraficamente, dizer que isso também é reflexo do momento que vivemos no governo, é reflexo de 6 anos ou 7 de políticas que têm destruído aquilo que é a educação em Portugal, que têm prejudicado aquilo que é o papel do professor na sociedade. E isso começou já lá atrás, no governo de Sócrates, com uma ministra dele, Maria Lourdes Rodrigues, em que o papel do professor começou a ser completamente secundarizado e desvalorizado, e por isso os professores são capazes de ser das profissões que mais temos de voltar a valorizar na nossa sociedade. Um país sem educação, um país sem cultura, um país sem formação, é um país muito pobre, é um país que não consegue vislumbrar aquilo que deve ser o futuro da nação. Por isso, temos que voltar a dar essa confiança aos professores e eles merecem toda a solidariedade do PSD e que o PSD também levanta a voz na Assembleia da República, na comunicação social, localmente, para defender os interesses dessa carreira profissional. Tu já falaste em Luís Montenegro e aquilo que o PSD tem que trabalhar, também acabaste de dizer que é preciso haver um trabalho também por parte do PSD para poder chegar ao governo, mas quais são as respostas do PSD que faça tudo isto? O que é que o PSD deve fazer ou o que é que o PSD já fez? Olha, eu, em primeira linha, acho que não há política sem comunicação. A comunicação tem um papel fundamental na política. Precisamos de comunicar bem para chegar às pessoas e para que elas percebam realmente quais são as nossas bandeiras, quais são os nossos eixos estratégicos, e por isso eu acredito que o PSD deve definir claramente, poucos mas bons, uns 3, 4 eixos estratégicos e falar diretamente aos portugueses nesses eixos estratégicos, nessas mensagens-chave para chegar aos portugueses. Devemos falar, e aqui não posso distanciar-me daquela que é a questão dos jovens, na questão da emancipação dos jovens, ou seja, hoje temos um grave problema de habitação e que é transversal a várias gerações e nós temos que ter uma resposta, temos que ter uma mensagem clara sobre esses temas. A própria questão do projeto familiar, a questão da natalidade, temos hoje uma crise nessa perspectiva e também temos de falar. Temos que falar da saúde e da educação, mas sempre com mensagens claras, mensagens-chave, que cheguem aos portugueses e que sejam facilmente identificáveis por todos e que permitam que os portugueses percebam que o PSD é realmente a alternativa a este desgoverno socialista. Na tua opinião, achas que António Costa tem condições para continuar como Primeiro-Ministro? Bem, António Costa tem condições, os portugueses é que ditam isso. E os portugueses deram uma maioria absoluta a este governo e com essa maioria absoluta é claro que António Costa tem, neste momento, condições para continuar, condições do ponto de vista da legitimidade para continuar Primeiro-Ministro. A questão que se coloca é, António Costa acha que tem ainda condições para continuar Primeiro-Ministro? Acho que esta é a questão que deve ser colocada e é esta reflexão que António Costa pode e deve fazer, porque efetivamente num governo onde já surgiram tantas atrapalhadas, onde já ocorreram tantas demissões, com tantas polémicas, com tantos falhanços,
com tanta contestação pública como já não se via em Portugal há muitos anos, eu acho que António Costa está numa situação muito complicada. E o António Costa se coloca na linha e começa realmente a dar resposta àquilo que são os anseios dos portugueses, ou se continuar a empurrar com a barriga para a frente todas estas questões que são prementes, eu acho que fica numa situação muito complicada de continuar como líder de governo. E o próprio Presidente da República tem andado em cima desse assunto, a colocar os governantes na linha. Aliás, eu arriscaria mesmo a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa é efetivamente hoje o líder do governo. Agora, para terminar, já invertemos os papéis aqui numa pergunta, mas agora quero inverter os papéis literalmente, entre eu e tu. Vamos imaginar que tu és o Henrique e és também o Bruno Bessa. Quero que faças uma pergunta a ti próprio. Uma última, assim, para fechar. Interessante. E eu, enquanto entrevistador, o que é que eu perguntaria ao Bruno Bessa? Bem, enquanto entrevistador e sabendo que o Bruno Bessa é neste momento candidato a presidente da JSC Distrital do Porto, perguntar-lhe-ia, ou vou-lhe perguntar, melhor dizendo, o que é que o Bruno Bessa defende para os jovens do Distrito do Porto e de que modo pretende ele acrescentar valor à juventude social-democrata do Distrito do Porto. Pronto. E agora passando a palavra ao Bruno Bessa. Não, peraí. Então, o que é que o Bruno Bessa pode fazer pelos jovens do Distrito do Porto e pela JST então do Porto? Bruno Bessa. Ok, obrigado. Pronto, para mim é muito claro e sendo coerente com aquilo que disse há um bocado para o PSD, eu próprio tenho 4 áreas-chave na minha cabeça bem definidas para aquilo que quero para os próximos 2 anos da JSC Distrital do Porto. Para além de toda a atividade política ordinária de um partido, de proximidade àquilo que são as conselhias, de proximidade àquilo que é o trabalho desenvolvido no território distrital, a parte das representações, o link entre as conselhias, a distrital e a estrutura nacional, eu quero que a JSC Distrital do Porto se debruce sobre 4 áreas-chave. A habitação jovem, temos de assegurar condições para que a nossa emancipação volte a ser uma realidade. Mais autonomia financeira, temos que defender que o nosso real valor no mercado de trabalho é reconhecido e mais sustentabilidade ambiental. Nós temos que nos unir todos, e tu que és ainda mais jovem que eu, acredito que tens esta visão muito, muito presente. Nós temos de nos unir para que o nosso futuro neste planeta não seja comprometido. E não podemos fazê-lo sem ter uma voz bem ativa na defesa das questões ambientais. E por fim, aquilo que é fundamental, porque sem isto acho que nada do resto conseguimos impor decididamente na nossa sociedade, que é o que nos permite chegar lá e levantar a voz sobre estas questões. Temos que defender mais representatividade política, ou seja, os jovens têm que estar nos lugares de decisão. Os jovens não podem só fazer parte de conselhos consultivos. Os jovens não podem só tomar nota daquilo que são as decisões tomadas pelos mais velhos. Os jovens têm que ser eles também a tomar essas mesmas decisões, porque nós estamos cá, estamos neste mundo, existimos como todos os outros e não temos que ocupar nós todos os lugares dos outros. Isto não é uma luta geracional, eu acredito até em política intergeracional, mas nós temos que melhorar a representatividade política dos jovens. O nosso lugar à mesa da discussão não pode ser questionado, ele tem de estar lá, presente. Os jovens merecem isso e não só merecem, como vão conquistar ainda mais isso. Por isso, a nível da agenda, a JST tem que melhorar também a sua comunicação, tem que se aproximar e aproximar o distrito, ou seja, não é só a distrital aproximar-se ao distrito, é aproximar todo o distrito enquanto um todo. Temos de voltar a estar próximos das escolas e das universidades. A JSD afastou-se um pouco daquilo que é a realidade das escolas e das universidades em Portugal, e
temos que voltar a estar presentes nessa realidade, voltar a ir ter com os jovens, voltar a explicar aos jovens qual é o projeto social-democrata do PSD para o país, a explicar quais são as bandeiras da JSD e dizer-lhes que Portugal pode ser muito mais. E por isso temos que intervir nas causas que dizem respeito à juventude, na emancipação dos jovens, na educação, no ambiente, na cultura. Tudo isto tem que ser levantado pela JSD, tudo isto tem que ser um trabalho feito por nós, numa relação de grande proximidade com aquilo que é a sociedade civil. Depois, continuar aquilo que é uma aposta e, como já disse há um bocado, uma prerrogativa da JSD ao longo destes anos de história, que é continuar a formar os quadros da JSD. Temos um exemplo muito bom no Distrito do Porto e que, caso seja eleito, quero manter e procurar sempre melhorar. Já tive o prazer de organizar este evento várias vezes, que são as Jornadas de Nuno Meireles, e já em circunstâncias bastante diferentes. A primeira vez que eu organizei foi enquanto Presidente de Conselhia Anfitriã, em 2019? Em 2019, quando se realizou na Maia. Em 2023, este ano, em Penafiel, enquanto Secretário-Geral da JSD Distrital do Porto, e gostava, no futuro próximo, organizar umas jornadas também enquanto Presidente da JSD Distrital do Porto. Eu penso que a formação política dos quadros da JSD é importantíssima e as jornadas José Nuno Meireles provam isso mesmo. O facto de recebermos oradores que vêm de fora do partido, que nos vêm trazer clarividência, que nos vêm trazer factos. A política precisa de factos. Os políticos não estão muito habituados a factos. Sim, como o Dr. Luís Traça disse nas jornadas de Daniel Traça disse nas jornadas de Nuno Meireles de 2023 que a política não é feita sem factos. A política não é feita sem factos, porque o mundo não existe sem factos. Nós estarmos aqui hoje, a esta hora, é um facto. A roupa que estamos a vestir é também um facto. O tempo que estamos a despender nesta entrevista e não estamos a fazer outra coisa é outro facto. E por isso, o mundo é feito de factos. E nós não podemos vir para aqui só com conversas redondas de dizer que vamos mudar, que queremos melhorar. Não, nós temos que apresentar efetivamente políticas concretas para a vida das pessoas. Nós temos que dizer, em definitivo, o que é que e como queremos mudar a vida das pessoas. E isso vai nos permitir depois fazer uma coisa que, uma vez que referiste o professor Daniel Traça, ele também disse que é, vamos poder depois responsabilizar o ator e o decisor político por aquilo que prometeu e não cumpriu. Se continuarmos com discursos redondos, a coisa fica sempre muito aberta e ninguém pode dizer que não cumpriu porque há sempre uma válvula de escape. Não, nós temos que ser políticos que se movem por métricas também. E aqui também deixar uma ideia que eu gostava muito de conseguir dar um impulso nisso na JSD, era que a estrutura política da JSD fosse buscar alguns princípios ao mundo empresarial, ou seja, tornar a JSD mais profissional na gestão do dia-a-dia. Em que sentido? No sentido da comunicação interna e externa. A JSD tem algumas deficiências e algumas lacunas na comunicação interna e externa e reforçar esses meios. No modo como gera o seu dia-a-dia, ou seja, não existe registro ou muito registro daquilo que é o trabalho político desenvolvido pela estrutura e sempre que há uma transição de mandato isso perde-se e a JSD é uma organização que é maior do que qualquer um dos seus presidentes ou qualquer uma das equipas que circunstancialmente lideram o projeto político da Distrital. No caso da Distrital, que é o que me compete falar, apesar de achar que isto deve ser transversal a todas as dimensões da JSD. Mas o trabalho que é feito na JSD tem que ser perpetuado no tempo, tem que ficar, tem que se prolongar para os que vêm a seguir, para poder existir esta história, para podermos analisar o que foi feito, para podermos pensar naquilo que vamos fazer e planear no futuro aquilo que é o melhor para os jovens portugueses. Ora, Bruno, muito obrigado. Obrigado, Henrique. E boa sorte na tua eleição como Presidente da Distrital da JSD do Porto. Obrigado, foi um gosto.